Oi, seu menino! E aí? Tudo bem com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar menos feia. Vamos lá. Vamos calcular. Encontre o valor de x nos casos abaixo. E é que eu tô tentando ler, gente, ao contrário. Bora lá. Determine o valor de x nos casos abaixo. Disponibilizei para vocês 3 exemplos envolvendo cálculo algébrico com letras e números. Então, o que nós vamos fazer aqui é tentar descobrir quanto vale o x nesse cálculo algébrico. Coloquei a letra a letra B e a letra C. Bora comigo? Bora. Primeiro, como nós estamos trabalhando com uma igualdade de cálculos algébricos, o processo vai ser um pouquinho diferente. Então, eu preciso que vocês concentrem a atenção de vocês na minha resolução aqui, para que vocês possam entender e para que a gente possa trabalhar isso aqui na nossa aula do Zoom, que vai começar mais tarde. Bora lá, gente? Bora lá, né? Encontre o valor de x nos casos abaixo, vamos calcular a letra A, 2x mais 4 igual a menos 8. Bora ver como é que a gente faz? Primeiro passo. Eu coloco o sinal de igual no meio do meu cálculo algébrico. Outra coisa. Que vocês precisam se atentar. Antes da igualdade, eu vou colocar os termos que tem o x. Depois da igualdade, eu vou colocar os termos que não têm o x. Uma grande e importante observação. Toda vez que os meus números mudam de posição, eles mudam de sinal. Tia, como assim os números mudarem de posição? Olha, se ele está antes da igualdade e vem para depois, se está mais, vem menos. Se está menos, vem mais. Se ele está depois da igualdade e tem que vir para antes, se está positivo, vem negativo. Se está negativo, vem positivo. Tá? Então, quando os meus números mudam de posição, automaticamente eles são obrigados a mudarem de sinal. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo, gente. Tá? Então, vamos recapitular. Deixa eu ajeitar de novo. Vamos recapitular. Se o número está antes da igualdade e vem para depois, se ele está mais, ele vem menos. Se ele está menos, ele vem mais. Se o número está depois da igualdade, e vem para antes, se ele está mais, ele vem menos. Se ele está menos, ele vem mais, tá? Então, o número trocou de lugar, trocou de sinal, tá? Trocou de lugar, trocou de sinal. Então, bora lá. Eu tenho 2x mais 4 igual a menos 8. O que foi que eu fiz? Eu coloquei o sinal de igualdade bem no meio do meu cálculo algébrico. Antes da igualdade, eu coloco quem tem o x. Depois da igualdade, eu coloco quem não tem o x. Mudou de lugar, mudou de sinal. Então, bora, olha. Onde é que eu tenho o x? Aqui, ó. Então, eu vou ter 2x. Tia, por que vai ficar 2x sozinho? Porque eu só tenho x uma vez, tá aqui. Eu só tenho esse aqui, ó. Então, coloco aqui. Antes da igualdade x, depois da igualdade quem não tem x. Quem foi que sobrou aqui? Olha, menos 8, que continua depois da igualdade. Observem, lembra? Mudou de lugar, muda de sinal. Tá mais 4, vem menos 4. Tá? Então, eu vou ter 2x e vou resolver aqui. Menos 8 com menos 4 são sinais iguais. Qual é a regra? Soma, conserva o sinal. 8, 9, 10, 11, 12. Conserva o sinal. X, que eu tenho que encontrar o valor dele, é igual a menos 12. Observem aí, galera. O 2 está multiplicando, certo? Já falei isso aqui para vocês. Se eu tenho 2x, 2e,
2n é a mesma coisa que eu ter 2 vezes o x, 2 vezes o n, entenderam aí? Então, eu tenho um sinal de multiplicação entre o número e a letra, tá? Então, qual é a operação que eu tenho entre o número e a letra? A multiplicação. Significa que aquele número está multiplicando a letra, por mais que eu não tenha um sinal de multiplicação entre eles. Eu leio como 2 vezes x. Significa que eu tenho x 2 vezes, tá bom? Então, olha, x, porque eu tenho que isolar ele, já que eu quero encontrar o valor do x, é igual. Conservo menos 12. O 2 que estava multiplicando vai passar para lá, dividindo. Lembra? Mudou de lugar, muda de sinal. Estava mais, vem menos. Mudou de lugar, muda. Se está multiplicando, vem dividindo. Então, x é igual a menos, porque eu só tenho esse sinal. 12 dividido por 2 é 6. Ok aí? Vamos para o exemplo de número 2. Aqui eu tenho x mais 3 dividido por 2 igual a 9. Eita, tia, agora deu ruim, que aqui eu tenho denominador e aqui não tenho. Muito simples, gente. Olha lá. Vou repetir. X mais 3 é igual a 9. Tia, o que é que eu faço com 2? Eu vou trazer ele para cá, ó, multiplicando. Então, vezes 2. Olha aí que legal. Ele não estava dividindo? Então, eu trago ele para cá multiplicando. Então, eu vou ter, ó, x mais 3 é igual 9 vezes 2, 18. Então, x é igual. Lembra que como eu quero encontrar o valor do x, eu sempre vou deixar ele sozinho, tá bom? X é igual a 18. Olha, o 3 está antes e vai ter que vir para depois. Mudei de lugar. Então, tá mais, ele vai vir menos. Então, x é igual a 18 menos 3, 15. Confere aí? Então, vamos para as observações. Primeira coisa. Primeira regra que eu tenho que me atentar. Se ele diz para eu encontrar o valor de x, ou de y, ou de n, qualquer incógnita, qualquer variável, eu sempre vou ter que isolar essa variável, tá, gente? Eu sempre vou ter que deixar ela antes da igualdade. Se ela vier só uma vez, que nem no caso do exemplo A e do exemplo B, aqui eu tinha 2x e aqui eu tinha x. Então, eu só tinha um x uma única vez, eu não repeti esse x. Então, eu só vou colocar uma vez, tá aqui, ó. Então, eu só vou ter o 2x antes da igualdade e aqui eu só tive o x antes da igualdade. Depois que eu fiz esse processo de isolar a incógnita, deixar ela sozinha antes do sinal do igual, eu vou me atentar aos números que vão trocar de lugar. Então, se o número está antes da igualdade, olha, tem uma igualdade aqui, certo? E aí o número, olha, aqui, por exemplo, eu tenho um 9 e aqui eu tenho um 8, tá? Se esse 8 que está depois, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Só um exemplo, tá, gente? Se esse 8 que está aqui depois tiver que vir para cá, ele vai vir menos. Se esse 9 que está antes do sinal do igual tiver que vir para depois do sinal do igual, ele vai vir mais. Tá bom? Então, toda vez que eu trocar um número de lugar, automaticamente eu vou ter que trocar o seu sinal. Então, vamos voltar aqui no primeiro. O que foi a primeira coisa que eu fiz, gente? Eu coloquei o sinal de igual, tá? Depois eu isolei a parte que tinha variável, eu deixei ela sozinha. E joguei a galera que não tinha o x para depois da igualdade. Tia, por que o menos 8 não mudou de sinal? Porque ele está depois da igualdade e ele permaneceu depois da igualdade. Qual foi a minha alteração? O 4, tia. Porque eu percebi que o 4 estava antes do igual. E eu tive que jogar ele para depois. Porque aqui só pode ficar quem tem x. Então, eu tenho que jogar para lá quem não tem x. Quem é que não tem x? O 8, que está depois, continuou depois. Só que o 4 estava antes, teve que ir para depois. Então, eu inverti. Estava mais, ele veio menos. Conservei aqui o 2 vezes x, porque eu tinha que resolver isso aqui, ó. Menos 8 e menos 4 são sinais iguais. Eu tenho que somar
e conservar. 8 com mais 4, 12. Conservar. Conservo o x porque ele quer que eu encontre o valor de um x. Então, tá aqui. Aqui eu tinha 2. Então, x é igual a menos 12. O 2 que estava multiplicando eu trouxe dividindo, tá? Então, x é igual, conservo o menos e efetuo a divisão. 12 dividido por 2, 6. Vamos para cá. Aqui eu observei que eu tinha um denominador. Só que aqui eu não tinha denominador. E aí, tia, o que é que eu tenho que fazer? Muito simples. Ele não está dividindo? Está, tia. 2x mais 3 dividido por 2. Então, o que é que eu faço? Eu tiro ele daqui, coloco ele depois da igualdade, só que ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Lembra? Ele estava mais e veio menos. Ele estava multiplicando e veio dividindo. A mesma regra. Aqui ele está dividindo, então eu jogo ele para cá, multiplicando, tá? Então, eu tive x mais 3, que é igual a 9 vezes 2. X mais 3 é igual a 9 vezes 2, 18. Conservei o x porque ele quer o valor de apenas 1. Aqui x é igual. Jogo para lá quem não tem x. 18, que não muda de sinal porque continua depois da igualdade. E o mais 3 que está positivo vai vir para lá negativo. Aí eu resolvo, gente. X é igual a 18 menos 3, 15. Olha aqui no exemplo da letra C. Se eu observar, vamos lá, sinal de igual no meio. Eu observo que eu tenho x quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui x e aqui quem não tem x. Então, eu vou lá, ó, menos 3x. Confere? Agora, olha, esse x está depois e vai ter que vir para antes. Eu vou colocar o sinal de igual um pouquinho mais para lá. O x está depois e vai ter que vir para antes. Tia, por que a senhora não mudou o sinal do menos 3? Porque ele estava antes do igual e permaneceu antes do igual. Só que esse x aqui está depois da igualdade. Eu tenho que trazer para antes. Então, se está mais, vai ter que vir menos. Conservo aqui, ó, que me sobrou mais 2. Observa de novo. Sobrou daqui quem? O mais 4, porque o menos 3x já está aqui. Tá mais, vai ter que vir para cá, menos. Ok? Agora a gente resolve. Eu tenho menos 3x e menos x. São sinais o quê? Iguais. Qual é a regra? Quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal, porque eles são iguais, tá? Eu somo 3 mais 1, 4. 4 o quê? X. Conserva o sinal. Igual, olha lá, eu tenho mais 2 e menos 4, eu tenho sinais diferentes. Qual é a regra? Subtrair e dar ou conservar o sinal do número que for maior. Então, de novo, quando eu tenho sinais iguais, somo, conservo. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior, tá? Então, eu tenho que subtrair. Eu tenho 4, tiro 2, sobra 2. Conservo o sinal do que for o maior. Quem é o maior? O 4. E ele é negativo. Vamos olhar para cá, ó. O que eu tive que fazer? O 2 que estava multiplicando, eu tive que trazer dividindo, porque eu tinha que deixar o x sozinho. O x está multiplicando, vou deixar ele só. É igual a menos 2. Está multiplicando, vai vir para cá, dividindo. Dividindo por quem, tia? Menos 4. Ah, tia, agora a senhora disse que quando o número mudava de lugar, ele tinha que mudar de sinal. O menos 4 mudou. Ele está antes e veio para depois. Por que ele não mudou de sinal, tia? Sabe por que ele não mudou de sinal, gente? Porque eu inverti a operação já. Eu já inverti a operação que eu tinha que inverter. E qual foi a operação que eu inverti aqui, gente? Ó, a multiplicação que se transformou em uma divisão. Então, a operação que deveria ser invertida já foi. Eu não vou mudar aqui o sinal nesse caso. Olha, não estava mais 2? Continuou mais 2. Tá vendo aqui? Ó, por que eu não mudei o sinal, tia? Porque era multiplicação e eu tive que inverter para divisão. Então, eu já alterei o sinal. Aqui, tia,
Por que que veio menos? Porque a operação aqui era quem? Mais, então tem que vir para cá, menos. Qual é a operação aqui? Vezes, então tem que vir para cá, dividido, tá? Então por isso que eu não troco o sinal aqui do menos 4, porque vocês observaram que ele estava antes da igualdade e foi para depois, né? Então pela lógica teria que ir assim, não é verdade, gente? Porque tá menos e vai ter que ir mais. Não. Por que que eu não vou inverter o sinal do 4? Porque a operação já foi invertida. Olha, era multiplicação e foi como uma divisão, tá? Então, o sinal continua o mesmo. Então, eu vou lá, ó, x é igual. Olha o jogo. Menos com menos, mais. Tia, não posso dividir 2 por 4, mas eu posso simplificar. Por quanto? Por 2. Porque 2 divide por 2 e 4 também divide por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Ok? Então, esse aqui é uma forma de encontrar o valor da variável quando ele não te der o valor da variável e pedir que você encontre esse valor, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.